Olá, crianças, tudo bem? Voltamos então para as explicações da página 38 e 39 da apostila a nosso livro didático integrado da editora Positivo. Ciranda das letras. Acentuação. Paroxítonas terminadas em R. Então vamos estudar a acentuação das palavras paroxítonas terminadas em R. Leia esta palavra separada em sílaba. Fluor. Pinte a sílaba tônica. Lembram lá no início do ano que a prof explicava em sala de aula que a sílaba tônica é sempre aquela que eu abro, faço um bocão de jacaré para falar, né? Não é mesmo? Então, observem, como é que eu leio, que eu falo fluor? Qual é a sílaba que eu abro a boca? Fluor. Eu fecho. Então, a sílaba tônica é aquela que eu faço bocão de jacaré para poder falar. Assinale como esta palavra é classificada quanto à posição da sílaba tônica. Ela é uma oxítona? É uma paroxítona? Ou é uma proparoxítona? Vocês devem lembrar que lá no início do ano a prof explicava. Oxítona é a palavra que tem a última sílaba tônica. É o caso da palavra flúor. Flúor tem a última sílaba tônica ou a penúltima? Flúor tem a penúltima sílaba tônica, portanto não é uma oxítona, porque as oxítonas têm a última sílaba tônica, tipo Pelé, café, certo? Paroxítona. Paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, que vem antes da última. Então, flúor. Nós temos o flu e depois temos a sílaba or. É a penúltima sílaba. Então, é uma paroxítona. E as proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Prosseguindo, letra C. Com que letra esta palavra termina? Qual é a última letra da palavra flúor? Prosseguindo, agora complete a regra. As palavras paroxítonas terminadas em R devem ser acentuadas, certo? De acordo com esta regra, acentue as palavras a seguir: açúcar, almiscar, cadáver, caráter, ímpar, câncer, dispar, dólar, éter e néctar. Prosseguindo, complete o diagrama a seguir com as palavras da atividade anterior. Moeda dos Estados Unidos, estadunidense. Qual é a moeda que se utiliza lá nos Estados Unidos? Você vai colocar aqui no número 1. Que não tem igual, sem par. Qual dessas palavras é o sinônimo de sem par? Vai colocar lá no número 2. Corpo morto. O que é uma pessoa, um corpo morto? Produto alimentar, doce extraído da cana-de-açúcar. Substância utilizada em perfumaria. Modo de ser, sentir e agir de um indivíduo. Líquido usado como sorvete. Designação genérica de qualquer tumor maligno. Desigual. Líquido açucarado produzido pelas flores. Prosseguindo, vamos todos escrever. Gráfico. Você leu que o consumo ideal de água por um dia
é de 50 litros. Para saber o gasto de água de cada integrante de sua família e da família dos seus colegas, vocês vão elaborar um gráfico. Para isso, com a ajuda de um adulto, responda as questões. Lá na sua casa, com a ajuda do pai e da mãe, vocês vão fazer este planejamento, responder as seguintes questões. Selecione a conta de água do mês atual de sua residência. Depois preencha as informações a seguir. Então, pegue a última conta de água da sua casa, da sua família, e depois responda. Consumo da leitura atual em metros cúbicos. Quantos metros cúbicos de água você gastou? Está lá na fatura. Para resolver essa atividade, utilize uma calculadora. Consumo mensal em litros. Você sabe que cada metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se você tem 3 metros cúbicos de água, você gastou 3.000 litros. Ok? Então, você tem que fazer a transformação. Tantos metros cúbicos vezes 1000, que é igual, certo? Consumo diário da família. Você vai pegar o consumo mensal em litros e dividir pela quantidade de dias do consumo. Então, lá você gastou 6.000 litros de água. Você vai dividir pelos 30 dias, que equivale a um mês, que vai ser igual aos litros de água consumidos por dia. Considere apenas o número à esquerda da vírgula. Então, você vai considerar apenas o último número. Quantidade de pessoas que moram em sua casa. Consumo diário por pessoa. Você vai pegar o consumo diário da família e dividir pelo número de pessoas que moram em sua residência. E com isso você vai ter o resultado de quantos litros cada pessoa em sua família gasta de água. Agora conclua. Você consome mais ou menos de 50 litros de água por dia? Produção. O professor vai reproduzir na lousa a tabela a seguir e registrar as informações sobre o consumo de água de cada um. Copie o resultado. Então, isso nós vamos fazer juntos na aula Meet, quando vocês tiverem as informações. Eu não consigo fazer essa tabela sem vocês me trazer quem gasta até 50, quem de vocês gasta mais de 51 litros, quem gasta de 100 a 150. Para mim fazer essa tabela, para nós fazermos essa tabela, nós precisamos que vocês façam a primeira parte. Recorte o material de apoio, a malha quadriculada e aguarde a orientação do professor para a elaboração do gráfico. Então, vamos lá no material de apoio para ver qual é a malha quadriculada que vocês precisam recortar. Então, estamos aqui, ó. Esta é a malha quadriculada da página 39. E ela pede para nós colocarmos faixa de consumo diário de água por pessoa. E aqui nós temos o número de alunos, 1, 2, 3, 4, nós vamos preencher até o 12, né? E depois vamos preencher os dados, vocês vão pintar de acordo com as informações que cada um trouxe. Então, a prof quer pedir para vocês não recortem, deixem a malha quadriculada lá no livro de vocês, que assim vocês não perdem, não tem problema de extraviar. Deixem ali e depois na aula Meet nós faremos junto esse gráfico, ok? Beijos e até mais!